Fala aí, Caveira! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Espero que você esteja bem. Eu sou o Rodrigão, o seu professor de Direito, e hoje aqui um treinamento sobre o caderno de orientações técnicas sobre serviços de medidas socioeducativas em meio aberto, tá bom? Nós vamos trabalhar duas questões. A primeira, uma mais simples aqui, para que você consiga visualizar e entender, e a segunda já vai partir do conceito que nós trabalhamos, para que você consiga entender melhor também a aplicabilidade, tá bom? E um detalhe aqui. Algumas pessoas vieram me procurar falando que não estou conseguindo abrir, os PDFs das questões. Só que o que acontece? Você consegue fazer isso pegando o link que eu coloco do encurtador, copia e cola no seu navegador. A partir disso já vai abrir direto, tá? Eu não sei porquê, mas o YouTube tem bloqueado esse site que eu uso que chama encurtador, porque eu pego o material, subo para o Drive, para poder compartilhar com o link fica muito extenso. Eu tenho que diminuir esse link, eu uso um site chamado encurtador. Mas enfim, aí é simples, basta você pegar o endereço que eu tenho deixado aí, copiar e colar, porque vai dar certo, vai abrir, tá bom? Então, sem mais delongas, bora aqui. O que acontece? Aqui nós temos minhas redes sociais, no Instagram, professor.rodrigão, no Facebook, professor Rodrigão, vamos lá. Olha aqui. Leia abaixo determinações extraídas do caderno de orientações técnicas, serviços de medidas socioeducativas em meio aberto, em seu capítulo 4. Ok, então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos destacar é a nossa legislação, o nosso documento, é a nossa referência. Então, o caderno de orientações técnicas, muito bem, serviço de medidas socioeducativas em meio aberto. Essa é a nossa referência, tá? Agora vamos lá. Vamos pegar aqui a caneta. Lê junto comigo. Compreender esses aspectos é superar visões pré-estabelecidas e unidimensionais que levaram à construção de estereótipos que podem interferir negativamente no acompanhamento. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, de marca texto de novo. Vou pegar de verde. Então vamos lá. Ó. Compreender esses aspectos. A primeira coisa que a gente faz é o quê? A interpretação de texto. Então, nós compreendemos esses aspectos para quê? Para superar visões. Como são feitas essas visões, essas análises, Então, vamos lá. Vamos pegar aqui de azul, ó. Visão pré-estabelecida. O que é uma visão pré-estabelecida? É como se fosse um preconceito. Antes de conhecer, antes de analisar, já afirma. Por isso que é uma visão pré-estabelecida. É antes da análise, tá bom? É antes de conhecer, de aprofundar, de detalhar, viu? Além disso, nós temos o quê? Visões pré-estabelecidas e unidimensionais. O que são unidimensionais? Uma única dimensão, ou seja, é como se fosse apenas uma pessoa que falou e a partir daquela opinião dela já se torna uma verdade. Então é como se fosse falar o seguinte, aquele adolescente, aquele menino ali não presta nada não, aquele menino ali já cometeu vários assaltos, enfim. E já começa a criar o que? Uma visão pré-estabelecida. As pessoas elas só analisam o fato. Vamos falar, digamos que ele cometeu um assalto. Tá bom? Não estou defendendo, não estou falando nada, estou com base no edital, viu? Então, suponhamos que aquele adolescente cometeu um assalto. Antes de você falar que aquela pessoa não é boa, que aquela pessoa não tem jeito, que não regenera, isso é uma visão pré-estabelecida e unidimensional, o que acontece? Eu preciso conhecer a história, eu preciso entender o que aquele adolescente sentiu, ok? Essa é a visão que está no edital, inclusive essa é a análise que é feita dentro do caderno, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui, viu? Então, essa visão pré-estabelecida e unidimensional leva à construção de quê? Construção de estereótipos, tá? O que são estereótipos? É como se fosse apenas a parte externa, ou seja, é o que a pessoa ela faz, o que a pessoa ela demonstra, tá bom? Agora é engraçado que eu vou até usar uma questão bíblica, lá em Samuel fala assim, o homem vê a face
mas Deus vê o coração. Ou seja, o que é uma visão pré-estabelecida? É você olhando a face, é você olhando as reações daquela pessoa, as atitudes. Mas isso leva a um estereótipo, é falar sem conhecer. E aí o que acontece? De acordo com o caderno, eu preciso entender o coração, ou seja, eu preciso entender a motivação do fato. Bom, então vamos lá. O que nós temos aqui? Portanto, é necessário compreender esses aspectos. Está claro aí quais são esses aspectos? Não, porque o que nós temos aqui é que eu preciso compreender para superar uma visão que ela é pré-estabelecida, que ela é unidimensional e que ela produz estereótipos, correto? Então vamos embora para a questão. Que aspectos são esses? Portanto, nós precisamos identificar agora esses aspectos que são necessários ser conhecidos para que haja superação daquele contexto todo. Então vamos lá. Está pedindo para marcar a resposta certa ou a resposta errada? Resposta correta. Então lembra sempre de marcar o quê? O comando. Beleza. Vamos lá. Aqui de cara, eu vou dar o gabarito para você que é a letra D. Viu? Da A até a C foi eu que criei. Não está no caderno. Bom? Então lê aqui junto comigo. Ó. Contexto em que vivem os adolescentes e fatores que os levaram a cometer um ato infracional. Então, antes de julgar, antes de pré-estabelecer, eu preciso conhecer o contexto. Aquele adolescente, aquela adolescente, ele teve cuidados em casa, ele teve uma família bem estruturada, ele teve atenção, ele teve afeto, ele teve alimentação. Isso é o contexto, é a história dele. Tá? E os fatores são o quê? Olha, como ele não teve ali uma base familiar bem estruturada, ele conseguiu afeto de traficantes, ele conseguiu a atenção ali, ele queria chamar a atenção dos pais, então ele roubou, tá? Ele cometeu um assalto, enfim, isso aqui não fica determinado, mas o que eu preciso saber para a prova é o quê? Eu preciso entender o contexto e os fatores que levaram o adolescente a cometer tal conduta, portanto, praticando o ato infracional. Então, vamos anotar isso aqui para a gente fechar e já ir para a segunda questão, tá bom? Então, vamos lá. Então, portanto, ó, são duas palavrinhas. Não precisa nem escrever, só utilizar o marca-texto aqui, ó. Vamos lá. Eu preciso entender o contexto, em que vivem, muito bem. E, por consequência, também, nós precisamos entender os fatores, os motivos que o levaram a cometer um ato infracional. Por isso que eu falo aqui, ó, é preciso superar visões pré-estabelecidas. Antes de afirmar que o adolescente é alguma coisa, conheça a história. A mesma coisa em relação a você. Antes de julgar, antes de falar sobre as suas atitudes, conheça as suas dores. Não funciona assim com você também? Da mesma forma com os adolescentes. Tá bom? Então, mas esses são os termos que eu preciso que você fixe aí, tá bom? O contexto e os fatores. Para quê? Para superar essas visões pré-estabelecidas, unidimensionais, que levam a estereótipos. Beleza? Então, show de bola. Vamos lá. Questão 2 aqui já é a saideira, né? De acordo com o caderno de orientações técnicas, serviço de medidas socioeducativas em meio aberto, é fundamental que a equipe técnica, ao acompanhar o cumprimento de medidas socioeducativas, entenda o contexto em que viva o adolescente e os fatores que o levaram a cometer um ato infracional. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, né, a caneta. Isso. Na verdade, eu vou pegar o marca-texto que fica melhor e o amarelo. Vai lá. Ó, caderno de orientações técnicas, serviço de medidas socioeducativas em meio aberto. Ok, essa aqui é a nossa legislação. Né? Então é fundamental que a equipe técnica, beleza, até essa parte aqui está comentando sobre a conduta, né? De acordo com o referido documento, então vamos pegar aqui agora assim a caneta. Então, de acordo com o referido documento, qual é? O caderno. Essa atuação é um exercício. Então, assim, a atuação, ela está pautada em quê? Né? Em entender o contexto em que vive o adolescente e os
fatores que o levaram a cometer um ato infracional. Então, essa atuação de entender e conhecer é um exercício de... Aí, olha aqui essa questão. Profissionalismo, dedicação ao trabalho, alteridade, zelo. Então, assim, se essa questão caísse na prova, o que acontece? Você precisaria e precisa, na verdade, ter essa visão. Então, vai ser letra C, de alteridade. Viu? O que é alteridade? É se colocar no lugar do outro. E esse é o termo técnico que o documento utiliza para se referir, né, a essa atuação da equipe técnica. Portanto, se colocar no lugar do outro é o chamar de quê? De alteridade. Então vamos marcar aqui já para a gente finalizar, tá bom? Então seria a alteridade. Rodrigão, não vai cair, né, dessa forma como você colocou, duas questões muito semelhantes. Eu sei que não vai, tá bom? Porém, eu precisei trabalhar com você o contexto para que você conseguisse entender qual que é a demanda da atuação e, a partir disso, pegar o termo técnico, não é? Isso aqui que eu quero que você grave, tá bom? A atuação da equipe que acompanha adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto é com base na, fala aí, alteridade, se colocar no lugar do outro, tá bom? É isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá? Agora que já acabou o treinamento, eu gosto sempre de frisar, de agradecer a cada um de vocês que tem se inscrito, que tem somado forças aqui no canal, né? Fico muito feliz, de verdade, em poder ver que o meu trabalho impacta de forma positiva, porque é isso que toda vez que eu estou aqui no estúdio eu penso, em simplificar cada dia mais, em contribuir de verdade com o seu estudo, tá? Que Deus te abençoe. Eu vou respondendo aos poucos aí as perguntas, aos comentários de vocês. Eu fico muito feliz mesmo. É uma honra de verdade. Se precisar, pode contar, viu? E vamos para cima, vamos junto. Tem que o quê? Tem que vibrar. Então, um grande abraço. Até mais.